Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero trazer um abraço fraternal do nosso ministério, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Osiris Júnior. Como já foi dito aqui nessa noite, nós estamos aqui representando. Para nós é uma alegria muito grande. Vejo algumas pessoas aqui no nosso meio conhecidas. Está conosco aqui o nosso pastor Abias, fique de pé, pastor Abias, é pastor do nosso campo aqui, cuja regional é em Chorozinho, com o nosso pastor Rony, e é uma alegria vê-lo, esse servo de Deus, que temos um amor e um carinho muito grande. Quero dizer para o senhor, pastor Henrique Veras, que eu conheci o senhor hoje, mas já me apaixonei, viu? Oh, glória! É fácil gostar dele, né, irmãos? Glória a Deus! Mas eu quero apresentar também, irmãos, uma caravana que veio conosco, para que os irmãos entendam. Eu não só faço parte do Conselho Fiscal do nosso ministério, mas pastoreamos também um setor do nosso ministério, no Conjunto Ceará, ali em Fortaleza. É uma sede com mais 10 congregações que estão sob nossa responsabilidade. E está conosco aqui alguns obreiros que trabalham conosco na sede. Evangelista Antes, fique de pé. Evangelista Antes é o meu copastor ali no setor de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Também está o evangelista Luciano. É um ourives, viu, irmãos? É um artista. Louvamos a Deus pelo talento que Deus tem conferido. É o nosso evangelista Luciano. Evangelista Cleito, que é o nosso presidente de missões ali do setor de número 4. E o meu filho Gabriel, fique de pé, auxiliar Gabriel, que está conosco também nessa noite, que veio com muita alegria juntamente com essa caravana para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o mais importante nessa noite tem nome, se chama, pode ser melhor, o nome dele é o que foi louvado. Antes de convidar aqui o evangelista Antes, que estará nos trazendo a palavra do Senhor, eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei emocionado com o louvor que foi entoado pelo coral, viu, irmãos? Todo louvor é lindo, todo louvor nos leva à presença de Deus, principalmente quando nós olhamos que há uma certa facilidade para aqueles que cantam de forma individual, mas a sinergia como vocês louvaram e a graça que foi derramada de Deus sobre esse louvor, eu vou saindo daqui levando para o nosso ministério, que em Horizonte Jesus está vivo, aleluia, na nossa igreja de Campo Novo, aleluia. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Quem quer ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Evangelista Antes, venha para cá, com a anuência do nosso pastor Henrique, nós vamos orar nesse momento. Feche teus olhos, curva tua cabeça e repita comigo: Deus, em nome de Jesus, eu me ponho diante de ti, Senhor, como carente e necessitado de ouvir a tua voz. Então nesta noite, como terra fértil, quero ser eu, ó Pai, diante de ti. Quero eu ser diante de ti uma terra, Senhor da glória, que vai receber essa semente, e ela vai produzir frutos para a glória e louvor do teu nome. Repita comigo: Deus, fala comigo de maneira peculiar, de maneira íntima, na tua onipresença. Diga: Deus, sonda o meu coração e usa o teu servo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem assim crê e deseja, diga aleluia. Glória a Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém. Que alegria, irmãos, estarmos aqui na presença do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor. E não só o pastor Henrique, mas toda a igreja é apaixonante, né? É uma igreja muito receptível, uma igreja que a gente sente a presença do Espírito Santo de forma tranquila, pacífica. E eu creio que 9 anos são pouco para a grande história de Deus na vida dessa igreja e na sua vida, amém? Quero agradecer ao meu pastor Júnior Alves, que nos concede a liberdade, a honra, ao pastor da igreja, pastor Henrique, também, que de forma muito honrosa, ordeira,
muito abençoada tem nos permitido aqui, mas eu queria rapidamente, hoje temos ainda uma programação muito boa com a igreja, eu queria rapidamente que a igreja abrisse vossas Bíblias em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, vamos fazer uma leitura de alguns versículos, por favor, a igreja em nome do Senhor Jesus, capítulo 7 de Atos, verso de número 54, 55 e 56 e 57, glória a Jesus, amém, irmãos? Diz assim o verso 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma história, a gente quer ser breve, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Mas nós estamos diante de uma história muito linda, porém, uma história que traz um contexto doloroso. Estamos diante da história de um homem que na Bíblia esse personagem alcançou uma proeminência grandiosa. A proeminência de Estevão é tão grande que a história dele não ficou registrada somente na lembrança da igreja primitiva. A proeminência de Estevão atravessou séculos, atravessou a história e chegou até nós. E quando lemos a história de Estevão, que foi chamado por Deus e começou o seu ministério e a sua jornada, nós percebemos o quanto nós precisamos de Jesus para continuar a nossa história. Estevão termina a sua história, embora curta, mas ele termina a sua história da melhor maneira possível. E aí eu quero trazer uma lembrança para os irmãos, para alguns aqui. A sua história pode não ter começado de vento em polpa. A sua história pode não ter começado com todas as honrarias que você acreditasse que precisaria para começar. A sua história pode não ter começado com toda a dedicação das pessoas a você, mas o que importa não é como ela começou, o que importa é como ela terminará. Deus, Ele não quer apenas soprar o teu nome. Deus não quer apenas dar início ao teu ministério. Deus não quer ser apenas o teu ajudador em alguns dias. Deus quer ser o começo, o meio e o fim da tua história. Como assim, pregador? Estevão termina a sua história em um conflito, em uma situação adversa, mas ele termina contemplando um céu escancarado diante da sua face. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa de Deus. A igreja é linda, a igreja é maravilhosa, a organização é perfeita, mas nada disso teria valor se o céu não fosse aberto para essa igreja. A igreja é linda, é maravilhosa, o pastor é amável, os irmãos são dedicados, mas o que é realmente importante aqui é que o céu está aberto para essa igreja. Quantos podem, pelos olhos da fé,
contemplar os céus abertos e acreditar que Jesus vive e reina para todo sempre. Aramanacasundeka. Quando falamos de céus abertos, nós falamos de contemplar maravilhas que o homem não pode providenciar para nós. Quando falamos de céu aberto, nós falamos de vislumbrar algo que nós não merecíamos pela condição humana, mas que pela misericórdia de Deus, o nosso Cristo que está em pé, que está à direita de Deus, que é contemplado por Estevão, morreu para que eu e você tivéssemos vida. Todos nós queremos os céus abertos. Todos nós almejamos ver o céu pelo lado de dentro. Todos nós queremos descobrir pelo menos uma parcela, nem que seja minúscula, da grandiosa glória de Deus nos céus. Mas deixa eu ser fiel à palavra de Deus e me ajude a pregar em nome de Jesus. Cutuca teu irmão que está do lado e diga: ei, para ver o céu aberto tem um preço. Para ver o céu aberto tem um preço. Para ver o céu aberto não é de qualquer jeito. Para ver o céu aberto não é de qualquer maneira. Tem um preço, tem algo a nós que é exigido. Para Estevão, o céu aberto era a última contemplação na existência humana dele. Ele morreu, mas morreu contemplando o céu aberto. Deixa eu começar a pregar e dizendo: não importa as agrulhas da vida, não importa o preço que você pague, não importa se cada dia que você se dedica, mais dificuldade aparece. Sabe o que é que realmente importa? O céu não está fechado para você, o céu não está cerrado para você, o céu está aberto para você. Tem um céu aberto. Ai, ondaraba sudi cantaraha, oreimba nakasuribi taraha. Mas vamos justificar esse céu aberto na vida de Estevão. Por favor, abra seu coração. Estevão chega à proeminência. A igreja primitiva estava crescendo como essa. Ela estava em constante crescimento. Com o crescimento vem as dificuldades, Gabriel. Com o crescimento vem as adversidades. Com o crescimento vem as complicações. Estevão, ele surge na história da igreja no capítulo 6. Por causa de uma dificuldade da igreja com relação à comunidade. A igreja estava em ascensão. As pregações eram tão pentecostais, eram tão abençoadas, tão proveitosas, que inúmeras vidas vinham a Cristo. 3.000, 5.000, centenas, uma multidão vinham a Cristo. Mas com o crescimento vem as dificuldades também. Meu pastor, me perdoe, eu não conheço ninguém a não ser a equipe que veio comigo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: tem obreiro que precisa aparecer como Estevão. Tem obreiro que chega na igreja e ele quer encontrar tudo certinho, organizado e tudo no devido lugar. Mas tem homens que Deus tem uma obra especial, tem homens que Deus tem uma obra extraordinária, que eles geram uma proeminência a partir de uma necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos cheios de pessoas querendo aparecer, nós estamos cheios de pessoas querendo entrar na história, nós estamos cheios de pessoas querendo vislumbrar o seu nome na fachada, mas Deus precisa de homens e mulheres que se coloquem na brecha.
Deus não está à procura de estrela, Deus não está à procura de famoso, Deus não está à procura de gente grande, Deus está à procura de alguém que entenda que existe uma necessidade e eu posso ser a resposta da necessidade. Dá só um retornozinho para mim, irmão. A igreja está com uma necessidade. Qual a necessidade, pregador? Gera-se conflitos. As pessoas chegam para os apóstolos e começam a reclamar. Ei, as viúvas gregas estão sendo esquecidas. As viúvas gregas estão sendo deixadas de lado. As viúvas gregas estão deixando de participar do melhor de Deus para as suas vidas. Se você tinha coragem de ser a resposta de Deus para a necessidade, eu quero pela voz de Deus lhe dizer aqui nessa noite, Deus tem um céu aberto para você. Se você tiver coragem de se colocar na posição e dizer, Jesus, não importa se é na frente, do lado ou é no último banco, o que importa é que eu estou pronto, envia-me a mim, Senhor. A tensão nasce e os apóstolos, guiados por Deus, diz: vamos resolver. Escolham homens com essas características, cheios do Espírito Santo, de bons testemunhos, homens tementes a Deus, cheios de sabedoria. Escolham homens para ocupar a vaga da necessidade. Estevão, a Bíblia relata que foi o primeiro nome a ser dado. E o povo se alegra com essa situação. Estevão é apresentado, é escolhido. Quando nós olhamos para a vida de Estevão, nós vemos ali um dos primeiros diáconos que seriam instituídos pela igreja. E aí nós podemos ver que Estevão, ele tem o seu ministério e a sua vocação confirmada e reconhecida para com a igreja. Por que o Senhor está tocando nesse ponto? Porque hoje é consagração de ministro? Não. Porque hoje é consagração de obreiro? Não. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma época, em uma situação que pessoas querem ocupar lugares, que pessoas querem subir posições, que pessoas querem alcançar algumas atividades na congregação, mas as pessoas estão esquecendo que quem aprova o obreiro é a igreja. O pastor pode indicar, o pastor pode reconhecer uma vocação e uma chamada, mas você, a sua vida, o seu caráter, a sua história, a sua trajetória vai passar pela análise, vai passar pela visão da igreja, e a visão da igreja pode reconhecer em você alguém preparado para desenvolver a vontade de Deus. Quantos querem ser homens e mulheres de valor, que as pessoas olham e dizem: essa irmã pode ser simples, esse irmão pode ser simples, mas ele tem um valor, ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da graça de Deus, ele é honesto. Vamos prosseguir. Estevão é escolhido. E pelo que nós entendemos nas entrelinhas dos textos de Atos dos Apóstolos, que o problema concernente às viúvas foi resolvido. Não houve mais reclamação, não houve mais questionamento. Ninguém se direcionou mais aos apóstolos e disseram: meus apóstolos, levante mais diácono, levante mais homens, porque as viúvas ainda estão passando necessidade. Não, eles foram escolhidos e eles desempenharam o seu papel para a glória do nome do Senhor. Então o que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Estevão foi escolhido para uma vocação.
Mas foi dentro dessa vocação, a princípio, que ele foi escolhido, que Deus soprou o nome dele para chegar a lugares que ele não pensava que chegaria. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Deus abriu uma porta para você, mas não significa que essa porta é a última que você está entrando. Deus abriu uma oportunidade para você, mas não significa que essa oportunidade é a última que você está enfrentando, que você vai receber e que você vai desenvolver. Dentro dessa oportunidade, Deus está te preparando, Deus está te capacitando, Deus está te forjando para te levar aonde Ele quiser. Quantos recebem essa palavra, dão glória a Deus? Temos um Deus que não está conformado somente em te usar em uma parte dos talentos ou de uns dons. Temos um Deus que, quando ver o teu comportamento, quando ver a tua dignidade, Ele diz: eu usarei mais. Foi isso que aconteceu com Estevão. De servidor das mesas, de atendente das necessidades da viúva, ele se tornou uma das maiores referências de pregação do Evangelho, trazendo uma contextualização tremenda da história do Senhor. Por que isso aconteceu? Você pode estar se perguntando. E eu vim aqui para te responder. Sabe por que Estevão não se conformou apenas com o diaconato? Sabe por que Estevão não se conformou de ver só as necessidades da viúva? Sabe por que Estevão não ficou acostumado a examinar só as dificuldades? Sabe por quê? Porque Estevão estava tão comprometido e envolvido com a igreja, que ele precisou entender que o Evangelho precisava se expandir. Estevão era envolvido. Ele era talentoso. Ele era um instrumento diante de Deus. Ele era um homem que alcançou notoriedade. Eu quero já caminhar para terminar. Eu não quero ser cansativo, mas eu preciso que você entenda isso. Estevão alcança uma notoriedade, que a Bíblia vai dizer que Paulo foi, de certa forma, influenciado pela morte dele. Estevão alcança uma notoriedade tão grande, que deu sim nisso a uma grande perseguição da igreja, e a igreja tomou um rumo evangelístico além fronteiras, tão grande a partir da morte de Estevão. A notoriedade, ela nos traz, meus queridos irmãos, a notoriedade, ela nos traz evidência, coloca o nosso nome em evidência, e a evidência, inevitavelmente, ela gera uma reputação. A evidência gera uma reputação. Problema: nós vemos um divisor de águas na vida de Estevão. Temos Estevão antes e um Estevão depois da transição dele, do diaconato para pregador do Evangelho. Quando Estevão foi escolhido, por Deus e pela igreja para ocupar o lugar de diaconato, a igreja tinha as credenciais de Estevão, a igreja tinha o conhecimento da vida, do caráter, da vida ilibada de Estevão, de um homem cheio. Ou seja, a reputação de Estevão na igreja era a melhor possível. Para você entender, aqui é a reputação de Estevão. Aqui pode ser a tua reputação.
ser levantado por Deus aqui dentro da igreja, ser evidenciado o teu nome aqui dentro da igreja, ser reconhecido o teu chamado e o teu ministério aqui dentro da igreja é diferente de ser evidenciado, ser reconhecido e ser acreditado lá fora. Não entendi, pregador. Dentro da igreja Estevão era santo, dentro da igreja ele era temente, dentro da igreja ele era exemplar, dentro da igreja ele era cheio do Espírito, dentro da igreja ele era o que atendia a necessidade, dentro da igreja ele era o que dava suporte àquele que estava sofrendo. Aleluia. Você precisa entender isso, entenda isso. Deus está te levantando aqui. A bênção de Deus sobre a tua vida está aqui. Deus está fazendo o teu nome ser reconhecido, e aquilo que Ele tem te chamado para fazer está sendo evidenciado no meio do povo de Deus, e o povo de Deus reconhece a tua vida. É como se aqui a nossa vida, como se aqui a nossa reputação fosse lida. Irmã Maria, mulher de Deus, que ora incansavelmente, que não se detém em todas as atividades da igreja, mas que é exemplar no seu testemunho e na sua dedicação. Irmão Antônio José, homem íntegro, fiel, que chegou aqui na igreja todo torto, cheio de pecado, cheio de mazela, mas que o Espírito Santo lhe transformou, que o Espírito Santo lhe mudou. Hoje é um exemplo para a igreja, é um exemplo de dedicação, é um exemplo de empenho, é um exemplo de honra. Ah, jovem fulano, Tiago, João, Antônio, não sei, este jovem é um jovem promissor, é um jovem que tem um talento grande, é um jovem que tem um futuro brilhante. Deus vai soprar o nome dele, Deus vai usar ele, Deus vai levantar ele na igreja. Lembrar do meu pastor Júnior, diga assim: reputação é o que as pessoas dizem de você. Agora cutuca teu irmão, que eu vou terminar. Diz para ele: ei, aqui você é a melhor pessoa possível. Se tiver alguma arranhãozinha, alguma coisa, é coisa pouca, mas aqui você é o melhor. Você é um abençoado, aqui você é o crente, aqui você é cheio do Espírito, aqui você é uma bênção. Por que, pregador? Porque aqui é um lugar onde o céu está aberto e onde existem pessoas transformadas, pessoas alcançadas pelo Calvário e que olham o melhor em você. Aqui não é o lugar onde você é julgado, aqui não é o lugar onde você é crucificado, aqui não é o lugar onde você é desprezado, aqui não é o lugar. Mas diga: Estevão, ele rompeu barreiras. Ele saiu da igreja primitiva, do atendimento das viúvas, e começou a viajar para pregar o evangelho. Quando ele começa a pregar, quando ele começa a fazer milagre, quando o nome dele começa a ser evidenciado lá fora, quando a vida dele começa a ser perceptível lá fora, quando os dons de Deus na vida dele começa a ser visto lá fora, levanta-se uma grande multidão para acusá-lo, para encurralá-lo e para desfazer aquilo que Deus tinha na vida dele. Diga assim: reputação pode ser manchada. Entenda, dentro da igreja ele era o melhor. Quando ele saiu, a reputação dele foi rasgada. A reputação de Estevão foi desfeita. A reputação de Estevão foi agredida de todas as formas possíveis que você possa entender. Estevão é pego.
Estevão é preso. E eles começam a discursar contra Estevão. Mas a Bíblia diz que eles não conseguem êxodo contra a vida de Estevão. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: ei, não importa quem tentar manchar a tua reputação, não importa quem tentar desfazer o teu trabalho, não importa quem tentar jogar no lixo e amassar a tua história. Há um céu aberto, testemunhando quem você é. Há um céu aberto, acreditando quem você é. Há um céu aberto, dizendo que a igreja nasceu para a glória, para o louvor do nome do Senhor. Mas entenda, a sua reputação lá fora pode ser desmanchada, pode ser rasgada, pode ser desfeita. É o que dizem de você. Você dirige o circo de oração e lá fora o pessoal: ô mulher enjoada, ô crente enjoada, da cara feia, só porque você não sorri das besteirolas que o povo diz. Você é usado na pregação, cheio do Espírito Santo. Deus usa a tua vida. Quando chega lá fora o povo: ô homem exaltado, quer ser muita coisa, só porque você não se troca, não se mistura, não se envolve, não vai na conversinha deles. Ei, Deus tem uma história para você, e você não pode trocar quem você é. Mas pregador, se eles sujaram o nome de Estevão, levaram testemunhas falsas para acusar Estevão, o ministério de Estevão acabou da pior maneira possível, pregador. Não. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: existe algo, existe algo que é mais poderoso do que reputação, que é mais firme do que reputação, que é mais estável do que reputação. Arregala os teus olhos como um crente pentecostal cheio do Espírito Santo e diz: o teu caráter. Porque o teu caráter não é o que as pessoas pensam de você. O teu caráter não é o que as pessoas dizem de você. O teu caráter não é a percepção dos olhos daqueles que não estão satisfeitos com o que Deus fez na tua vida. Ai, ei, derei, sui, palaha, aí, ribiri, cantaraha. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque eu tenho certeza que nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu tenho certeza que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Arandorossuri cantaraha. Diga assim: o caráter de Estevão justificava quem ele era. Estevão era um homem de caráter. E sabe qual é a primeira característica ou virtude de Estevão? Ele era cheio do Espírito Santo. Quem é que molda o caráter, meu pastor? Se não for o Espírito Santo, que pega um mentiroso e transforma num homem da verdade. Quem é que molda o caráter se não for o Espírito Santo, que pega um prostituto e transforma num homem santo? Quem é que transforma um caráter, meu pastor, a não ser a presença do excelso e eterno Espírito Santo, que pega o imprestável, que pega o abandonado, que pega o que está no monturo e faz assentar com príncipes? Deus manda eu dizer para alguém que está aqui: você não precisa responder às pessoas que falaram contra você.
Você não precisa mandar um WhatsApp tentando justificar quem você é. Você não precisa mandar uma mensagem no Instagram e nem muito menos postar algo para acusar aqueles que estão lhe acusando. Quem justifica você é Deus. Quem justifica você é Deus. Estevão em nenhum momento disse: ei, vocês estão me acusando e mentindo, não. Mas ele disse: eis que eu vejo o céu aberto e Jesus Cristo está em pé à direita de Deus. Para terminar, olhe para o seu irmão e diga: ei, quem está cheio do Espírito Santo, contemplando o céu aberto, não perde a sua postura diante dos acusadores. Ele não muda quem ele é. Ele não vai justificar quem ele é. O que você é, você só é porque o Espírito Santo habita em você. O que você é, você só é por causa da presença dele. Para terminar, Estevão cheio do Espírito Santo, e quem sabe hoje Jesus quer te renovar. É você que não fala mais língua estranha, você que não sabe mais o que é profetizar, você que não sente mais a presença. Estevão cheio do Espírito Santo, enquanto está no pior momento da sua vida, ele consegue perceber e ver o melhor. Sabe por quê? Porque Deus não precisa te colocar em águas tranquilas para você perceber e ouvir a voz dele. Deus não precisa te colocar em ambiente pacífico, tranquilo. Ah, mas se eu mudasse de trabalho. Ah, mas se eu mudasse de empresa. Ah, mas se eu mudasse de família. Ah, se eu deixasse a minha e fosse constituir outra. Ei, Deus quer te levantar, Deus quer te usar e Deus quer te preparar aonde Ele te colocou. Amém. Glória a Deus. Quem entendeu o que Deus falou nessa noite? Glória a Deus. Mas como foi dito pelo evangelista Anderson, nós temos toda uma programação ainda para ser seguida. Amém, irmãos? E já vamos desde já devolver o trabalho aqui para o nosso pastor Henrique, para ele chamar os consagrandos nessa noite. Amém? E em seguida estaremos trazendo uma palavra pastoral e, como ministro, estaremos consagrando em nome de Jesus os candidatos que nessa noite Deus tem levantado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos.